Mateus, capítulo 5, versículo 5, Jesus, falando aos discípulos, ele diz o seguinte: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Amados, temos meditado sobre essas bem-aventuranças. A primeira bem-aventurança, Jesus diz: bem-aventurado é feliz. Feliz os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aquele que entende que é necessitado, que precisa de Deus. Pobre aqui está falando não do financeiro, aquele que sabe que precisa de ajuda. Aquele que reconhece que é necessitado, que precisa do auxílio de Deus. Desse tal que reconhece isso, esse tem direito ao reino de Deus. E aí depois Jesus continua dizendo: bem-aventurado ou felizes os que choram, porque esse vai ter consolo. Aquele que chora pela situação de pobreza que está, de pecado, da condição miserável que vive. Aquele que chora pelo pecado dos seus irmãos. Aquele que chora pelo pecado da humanidade, pela distância da humanidade com relação ao Senhor, esse será consolado. E é uma crescente. Imagine, Jesus subiu ao monte para ensinar. Imagine que nós estamos subindo ao monte. Primeira etapa, reconhecer nossas necessidades. A segunda etapa, lamentar por isso, chorar por isso, reconhecer isso. E Jesus aqui vai na contramão do mundo. Jesus vai na contramão do sistema, na contracultura. Porque, gente, quem que herda é rico, não é o pobre. Quem vai ficar rico, não é? Ele diz, não, é o pobre. Quem que é feliz? Ele fala: bem-aventurado, feliz é os que choram. Ele está dizendo: feliz o infeliz. O mundo foge do choro. O mundo foge da infelicidade. Tudo que o mundo faz, hoje as pessoas fazem, é para fugir do choro. Não querem chorar, não querem sofrer, não querem ter a dor, não é mesmo? Todos nós quase somos assim. E Jesus fala assim: feliz é aquele que chora. Não bastasse isso, Jesus vem com a terceira bem-aventurança. Ele diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Ou seja, o ensino de Jesus é totalmente contra a cultura. Porque o mundo, a humanidade vai pensar em termos de força. Vai pensar em poderio, em habilidade. A humanidade pensa em agressividade, em segurança. Essa é a ideia que o mundo traz de conquista. De predomínio, de domínio. Quanto mais uma pessoa se impõe, quanto mais ela se expressa, quanto mais ela se organiza, quanto mais ela manifesta o poder que ela tem, quanto mais ela demonstra as habilidades, as capacidades dela, mais perto ela vai se encontrar com o sucesso e com o progresso, em ser bem-sucedido. É ou não é? Não é isso que o mundo fala? Só que Jesus fala diferente. Jesus fala: não é o agressivo, não é aquele que demonstra a força, é o manso. E aí nós vemos que o cristianismo, o cristão, o crente é totalmente diferente das pessoas desse mundo. Por isso, o mundo, o cristão verdadeiro, para o mundo é um enigma. E Mateus coloca essas bem-aventuranças, o Sermão do Monte em geral, bem no início do Evangelho. Porque uma das coisas é que os judeus tinham na mente deles determinadas ideias a respeito do reino de Deus, a respeito do reino dos céus, como eles chamavam. Que era um reino, na concepção deles, materialista, ou seja, era um material, um reino físico que viria. Um dia o Messias viria e estabeleceria o reino e libertaria eles dos exércitos inimigos, da opressão dos inimigos. Mas não seria apenas um reino materialista. A ideia que os judeus tinham é que seria também um reino com características, com ideais militares. Então, para eles, o Messias tinha que ser uma figura, uma pessoa, um militar notável, com um poder que pudesse trazer triunfo no final das guerras, que vencesse os inimigos, os adversários de Israel. Por isso, eles pensavam em termos de conquista. E quando eles pensavam em termos de conquistas, eles pensavam em termos de luta, de bênçãos materiais. Eu tenho que lutar, eu tenho que conquistar. Porque tinha essa mentalidade materialista e militarista. E aí vem Jesus, como se Jesus estivesse dizendo: gente, está tudo errado.
Meu sogro tem o hábito de falar assim, tá tudo errado, tá tudo errado. O caminho não é esse. Jesus diz, olha, o caminho não é esse. E aí, quando os judeus ouvem isso, essas palavras de Jesus, isso era uma violência quase contra a maneira de pensar dos judeus. E aí Jesus começa a falar do que é a felicidade, o caminho para a felicidade. Dos recursos emocionais, recursos materiais, espirituais. E aí ele fala, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E terra aqui, está falando de a ideia do significado daquilo que um rei necessita para ser próspero. Um rei, em todos os sentidos, a primeira coisa que ele precisa de um terreno. Está falando das buscas aqui da terra, das buscas da humanidade, de um rei que tem um terreno, algo assim, sei lá. E o caminho para alcançarmos tudo isso que a gente necessita na vida, essa terra está englobando tudo isso. O caminho que a gente precisa para uma vida abundante, totalmente diferente daquilo que o mundo tem falado. Força, agressividade, aparecer. Jesus diz que a felicidade é alcançada através da mansidão. Jesus diz a felicidade você alcança no caminho contrário. Então a primeira coisa que eu quero ver com você é quem são aqui esses mansos, os mansos. O princípio central de todas, podemos dizer aqui, bem-aventuranças, está no fato aqui de que se nós nos tornarmos aquilo que essas bem-aventuranças dizem que nós devemos ser, eu e você que nos assiste pela internet, nós seremos canais para que a vontade de Deus se cumpra através de nós. Deus está dizendo, é isso que eu quero que você seja. Se eu for isso, eu me torno um canal para que a bênção de Deus venha sobre a terra. Deus utiliza esses canais. De forma específica, no reino dele. Jesus está dizendo assim, bem-aventurado os que são. A ênfase aqui é em ser, não é no ter, é em ser. Porque é através dos que são alguma coisa, dos que são mansos, dos que são perseguidos, dos que são humildes, é que Deus vai operar, que a vontade de Deus vai ser realizada. E o texto está dizendo que Deus quer que eu e você herdemos a terra. E não é só algo celestial lá no porvir, depois de morrer. É aqui já. Mas antes disso, nós antes precisamos ser mansos. Alcançar esse padrão de mansidão. E quando nós estudamos essas bem-aventuranças que Jesus nos apresenta aqui, a impressão que muitos têm, que eu tenho também, é que como se a gente estivesse sendo colocado de cabeça para baixo. Imaginem, alguém te pega, você é criança, sempre você era molequinho, menininha, cara piazinho lá em Ponta Grossa. Não vou nem falar em Ponta Grossa, o operário desandou agora, ladeira abaixo. mas nós estamos morando. E aí, imagina uma criança assim, você pega, eu tenho meu filho, o Lucas, ele é bem magrinho, segurar ele pelas cadelinhas, pelos cambitos ali e chacoalhar ele, cabeça para baixo. Imagine assim, a sua vida sendo investigada. Assim. Eu lembro que antigamente, né, no tempo do Valcir, tempo do Valcir que virava, se alguém virasse o Valcir de cabeça para baixo, o que ia cair do bolso? Bolinha de gude, né? Agora o homem está com o bolso cheio, aposentado, tudo. Figurinha para jogar bafo, estilingue, sei lá. Essas coisas. Agora as crianças nem sabem o que é isso, né? Agora caiu o celular, né? Caiu as coisas. Não é assim, irmão? Mas imagine, né? Alguém vira para ver o que você tem. Se nós fôssemos investigados, ver a nossa vida assim, tirar tudo, qual seria a percepção? O que sobraria da nossa vida? A ideia é assim, quando você vira criança, você, o exemplo aí, sai tudo que tem, não tem nada. E se fosse naquela época, você ia fazer tudo, né? Eu lembro, para
figurinha da Copa do Mundo vinha no chiclete, né? Nem comia o chiclete, nem mastigava o chiclete, só queria a figurinha. A última que eu lembro é de 86, ainda eu lembro da figurinha do... tem gente que nem nasceu nessa época. A figurinha de Copa do Mundo. Lembra? Figurinha carimbada. Isso, se você tivesse uma carimbada, então, isso, o cara virasse você de cabeça pra baixo, você tentava matar, você dava vida pra salvar essa figurinha. Ou quem andou de carrinho rolimã, eu tinha muito futebol de botão, né? Ainda tenho. Amava futebol de botão. Então, quando a gente estuda essas bem-aventuranças, a gente começa a olhar, é como se nós estivéssemos sendo colocados de cabeça para baixo de Jesus, chacoalhando a gente. Para a gente ser investigado e começar a ver a vida não mais de um jeito humano, de um jeito filosófico, de um jeito econômico, ou de um jeito político, ideológico, mas é nós se esvaziarmos para ver a vida do jeito que Deus vê, da ótica que Deus vê, da percepção que Deus tem. Se esvaziar de toda... Deus está dizendo com essas bem-aventuranças, Deus quer nos esvaziar de toda a ótica humana, do jeito que você vê a vida, para você começar a ver a vida do jeito que Deus vê, da ótica de Deus. Deus está fazendo isso, te segurando pelos pés, sacudindo você e dizendo para você, deixa cair tudo. Tudo que está guardado há muito tempo na tua vida, deixa cair, se livre disso, esvazie seus bolsos, deixa cair tudo. Tudo aquilo que você acha que é muito importante, abra mão dos seus pensamentos, abra mão das suas ideologias, abra mão dos seus costumes que você defendeu, que você se apegou. Deus está dizendo, solte isso. Porque se você deixar, se soltar, se esvaziar disso, você vai começar a entender a vida da perspectiva daquele que criou a vida e deu a vida por você, doou a vida por nós. E assim nós vamos entender que sem um completo esvaziamento do ter, nós nunca vamos aprender a ser. Se esvazie de tudo que você tem. Isso é difícil, amado. É tão difícil quanto provar o Valcir ser livrado da figurinha naquela época. Difícil. E quando Jesus diz que são os mansos que vão herdar a terra, ele está mostrando uma atitude contrária àquela que as pessoas têm, que o mundo tem. Porque a maioria das guerras, das lutas, dos embates que a humanidade tem, os conflitos, ocorrem por causa de terra. E quem que vai possuir de fato a terra, segundo o texto? Os mansos. A nossa tendência é achar o que guerreia vai herdar, o que luta, o que puxa a espada, o que atira bem, que vai conquistar. Porque muitas áreas foram conquistadas por forças. Muitas áreas de terra foram conquistadas por violência, por usurpação, por roubo. Mas Jesus está trazendo aqui uma nova mentalidade que vai contra aqueles pensamentos, aqueles valores, aquelas tradições que as pessoas tinham. Jesus está dizendo um novo comportamento. E aí a pergunta que vem para nós, você pode imaginar o domínio da terra entregue aos mansos? Porque para a humanidade, conquistar está ligado à agressividade. Não é assim no mercado de trabalho, Leandro? Para vender lá, o chefe mandando, vai lá e bate mete e vai. O que o mundo fala é que se você virar a mesa, aí você vai conquistar. Se você mostrar o seu grau de conhecimento, a sua capacidade, a sua intelectualidade, aí as pessoas vão ver quem você é. Vão dizer, se você exercer sua violência, se você não der passos para trás, não deu passo para trás, se não negociar, aí você não abrir mão, aí você conquista, aí você tem vitória. Você precisa ser ligeiro. Passe a perna se for necessário em alguém, esmague, pise, conquiste. Você sobe, aí sim você vai subir, você vai obter lucro. Esse é o conceito que o mundo difunde. Isso tem se tornado esse tesouro, esse guia que tem guiado a humanidade. Mas a Bíblia diz, Jesus está dizendo, esvazie os teus bolsos mentais, as tuas ideias pré-concebidas, deixe cair tudo, teus tesouros. Porque Jesus está dizendo, Jesus afirma que são os mansos que herdam a terra. Ele está dizendo, se você perceber a vida do ponto de vista do reino de Deus, você vai começar a compreender, de fato, o que é a vida e qual
valor dela. Tudo que você vê, e que é material, que é tangível, que é tocável, que é concreto, foi criado pela palavra de Deus. Sabia? Por aquilo que nós chamamos espiritual. O que é material foi criado pelo espiritual. Ou seja, o espiritual é criador, é a matéria, e a matéria é a criatura. E disse Deus, haja luz. E disse Deus, façam-se. Ou seja, o espiritual criou o material. Só que para você entender isso, você precisa ver isso da ótica de Deus, do Criador, do ponto de vista espiritual, do jeito que Deus vê. E se você quer herdar a terra, se você tem essa herança, permita hoje que Deus te vire de cabeça para baixo. Você que nos acompanha pela internet, deixe que Deus tire todos os conceitos. Porque veja bem, nós podemos pensar assim, se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse poder para fazer algo, nós igrejas, nós tivéssemos dinheiro para arrumar isso aqui, dinheiro para dar treinamento, formar mais pastores, líderes, abrir uma igreja no cada bairro de Maringá, ir por cada cidade do Brasil e as igrejas se unirem, se nós tivéssemos dinheiro para isso, se nós tivéssemos... O reino de Deus não funciona assim. Não é se tem dinheiro, se tem poder. Porque a igreja primitiva não tinha nada e alcançou o mundo da época. A Bíblia está dizendo que são os mansos que conquistam a terra. São os mansos que atingem os meus alvos, Jesus está dizendo. E quando eu e você pensamos assim, que se nós ganhássemos, sei lá, X mil reais por mês, nossos problemas seriam resolvidos. E aí a gente atribui conquista ao poder financeiro, né? Que se eu ganhar mais, se eu ganhar na loteria, se eu ganhar uma bolada, se eu receber uma herança, se a minha empresa faturasse mais, eu ia realizar todos os meus sonhos. Outros já pensam assim, que através da educação, se nós tivéssemos uma nação melhor educada, escolas melhor equipadas, professores preparados, a gente ia estar num outro patamar, o país seria outro. Verdade, ter muitos benefícios. Mas a felicidade não quer dizer que seria encontrada. Vide o número de suicídios no Japão, na Suécia, na Dinamarca, países riquíssimos. Ou quando a gente acha que através do nosso braço, da nossa força, do nosso vigor físico, isso é importante, é. E aí tem muita gente que diz, ter saúde é o mais importante. O mais importante não, é importante. Se eu tivesse um casamento, se eu casasse, agora eu vou me casar. Os pombinhos. Agora sim, todos os meus problemas se acabaram, que diria os Tabajara lá. E se eu casar com alguém com dinheiro? Aí melhor ainda. Gente, mas isso não aconteceu nem com a princesa Diana lá, né? Casou. Ela era plebeia, casou com o cara rico, olha o jeito que acabou. Quando a gente atribui a conquista da felicidade, dos objetivos da vida, a esses fatores, essas coisas, isso prova que nós não somos mansos. Porque Jesus disse, é através da mansidão que eu conquisto essa posição de herdeiro de toda a terra. Então o que é ser manso? Vamos entender o que é ser manso. Olhando aqui para a Bíblia, e o exemplo de alguns personagens bíblicos que nos dão um bom exemplo do que é mansidão. O primeiro deles é Abraão. Abraão acho que é o mais fácil de olhar depois de Jesus, né? Porque você olha para a vida dele, lê a vida dele, está na superfície, está visível. É fácil de ser encontrado. Você não precisa procurar muito, você não precisa garimpar muito. Talvez se acordasse de manhã e visse Abraão lá, pelo jeito dele falar, você já perceberia a mansidão na vida dele. Quando você olhasse durante o dia ele negociando com pessoas, você ia perceber a mansidão no trabalho dele. À noite, quando os trabalhadores dele, os servos que trabalhavam para ele, eram avaliados, não tinham alcançado alguns resultados, ele via, sentava, ouvia as reclamações, suas desculpas. E aí ele ensinava as pessoas a depender de Deus. Talvez bastasse nós nos aproximarmos de Abraão e aprender o que seria a mansidão. Quando a gente olha os relacionamentos de Abraão, nós aprendemos sobre mansidão. Quando, lá em Gênesis,
Fala que Abraão partiu para a terra de Canaã e ele levou consigo o seu sobrinho Ló. Em certo momento lá, gente, não era só assim, ele, os filhos e o Ló ali. Não, era a família dos filhos, os servos, era uma renca de gente. E Ló, sua filha, seus filhos, sua mulher, seus servos, o pessoal que trabalhava para ele. Era uma caravana, né? Você que está vendo a novela lá sabe mais ou menos como é que é. E aí, certo momento, houve contenda entre os pastores de Abraão e Ló. Eu costumo dizer que contenda entre pastores é a coisa mais fácil. As ovelhas não brigam, mas os pastores. Ambos tinham rebanho, ambos tinham gado, muitas tendas. E aí começou a ficar difícil eles ficarem na mesma região, trabalhando juntos. E aí Abraão diz para ele assim, ora, para que não haja contenda entre ti e meus pastores, entre os teus pastores e os meus, pois nós somos irmãos, somos parentes. Ele era tio de Ló. E ele falou assim para Ló, Ló, escolhe para que lado que você vai. E se você escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher ir para a esquerda, eu vou para a direita. A Bíblia diz que Ló ergueu seus olhos, olhou no horizonte do Jordão, viu um Jordão bem regado, aquela terra fértil, cresceu o olho de Ló. E Ló escolheu a campina do Jordão, partiu para o leste, em busca, e foi lá montar suas tendas, tal, próximo à região de Sodoma, de Gomorra. Porque ele viu ali a oportunidade de crescimento econômico, de poder, enfim, de crescer. Mas Abraão ficou na terra de Canaã. Mas pense comigo, vocês. Que pessoa coloca sua vida, sua família, sua empresa, seus negócios na mão do outro, para o outro decidir o seu futuro de tudo? Tá, você vai para lá, então eu vou para cá. Vamos ver o que tem. Tudo seco, deserto. Quem faria isso? Ninguém agiria assim se não possuísse mansidão. Abraão não pensou nos lucros, nas perdas. A motivação dele é a seguinte: Ló, você é meu sobrinho, eu quero ter harmonia com você. Eu quero ter paz com você. Nós queremos que a paz reine. Ele sabia que não era aonde ele fosse, era se ele estivesse com Deus, ao lado de Deus, Deus cuidaria de cada detalhe da sua vida, que Deus o escoltaria, que Deus cuidaria dele. Ele sabia, porque na mansidão dele, ele entendia que a vida dele estava nos cuidados do Senhor. Mas depois que o povo de Ló se apartou, foi embora, Deus prometeu, só depois que isso aconteceu, Deus prometeu para Abraão que ele, a terra, né? Eu lhe darei essa terra, e ele foi para o norte e sul do Canaã, da terra prometida. E ele percorreu toda a terra. E Deus o abençoou. Ló, sendo mais jovem, muito mais jovem que Abraão, foi quem fez a escolha. E Abraão, o homem de visão, o homem que recebeu uma promessa de Deus, de promessas inimagináveis, acatou a decisão de um jovem sobrinho que não sabia nada da vida. Somente uma palavra, amados, pode descrever isso. Qual? Mansidão. E o pior é que Ló foi totalmente infeliz, né? Porque a região que ele escolheu acabou sendo invadida por 5 reis. Os reis vieram contra ele. E o que ele teve que fazer? Ele chamou Abraão, porque esses 5 reis tomaram a Ló, a sua família, tudo que ele tinha. E aí chegou isso aos ouvidos de Abraão. E Abraão podia dizer, bem feito, né? Cresceu o olho, olhou gordo, não pensou em mim, que agora que se vire. Mas não, Ló preparou os soldados dele, os homens dele, ou melhor, Abraão preparou os homens dele, os soldados ali, os valentes que tinha, e foi lá lutar, salvar a família, a vida e os bens do seu sobrinho. Abraão pôs sua vida em risco para libertar aquele que queria se apartar dele. Isso é mansidão. Muito tempo depois, Abraão caminha 3 dias para obedecer a Deus. Porque Deus falou assim, Abraão, Deus te dá a promessa que na descendência dele seria tremenda, abençoaria toda a terra. E aí Deus diz um dia para Abraão, Abraão, eu quero teu filho, teu único filho, oferece ele a mim. E Abraão, em obediência inegociável, irrevogável, profunda, ele leva o filho para ser sacrificado. Só que Deus não permitiu, né? Na hora que ele for sacrificar, você sabe a história, Deus não permitiu.
Mas Deus não permitiu. Porque Deus sabia que Abraão dizia que Deus é Deus em toda e qualquer circunstância. Deus queria, eu vou obedecer a Deus a ponto de sacrificar o que eu tenho de melhor. Porque eu sei que Deus proverá para si algo maior. Jeová Jiré, Deus proverá. Isso é mansidão. Isso é alguns exemplos de mansidão na vida de Abraão. Herdar, conquistar a terra, ser feliz. Tudo isso tem a ver com mansidão. Outro exemplo é Moisés. Nasceu de uma forma miraculosa. Faraó tinha mandado matar todas as crianças recém-nascidas. E os pais dele colocam ele num cesto, colocam ele no rio Nilo. Ele vai parar lá no palácio, lá a filha de Faraó vai cuidar dele. Acha aquele cestinho com um nenê dentro e pega para cuidar. E diz o seguinte, deve ser filho de hebreu, vamos cuidá-lo. Chame alguma mulher hebreia para cuidar, né? Quem que era que veio? A própria mãe do Moisés foi cuidar dele. Mas Deus decidiu fazer assim. Moisés nasceu. Foi criado como neto do Faraó. Né, às custas do Faraó. Recebeu todo o ensino, toda a ciência, toda a educação do Egito. Mas chegou um tempo que ele saiu do Egito, deixou o palácio e foi para o deserto. Havia matado um homem, né? Teve que fugir para o deserto. E foi fazer o que no deserto? O cara que era príncipe no Egito, ele foi ser pastor de ovelhas. Trabalhou para o seu sogro por muito tempo. Por alguns meses. Não, por 40 anos. 40 anos cuidando de ovelha. Você já se dedicou a algum projeto por 40 anos? Moisés, um homem extremamente culto. Sábio, sabia conversar qualquer coisa. Devia falar várias línguas. Não tinha ninguém para conversar. Talvez tinha umas cabrinhas lá, umas ovelhinhas ali, que ele ficava... A ponto de um homem extremamente culto perder a habilidade da fala. A Bíblia diz que ele era pesado de língua. Alguns dizem que ele era gago, talvez. E Deus aparece para ele de forma poderosa, na sarça ardente, onde o fogo se manifestou. E Deus se manifesta para ele. Ele já tinha passado 40 anos ali, mas ele já tinha perdido as habilidades humanas que ele tinha, a formação que ele tinha, estava meio desatualizado. Ele olhava para si e dizia, Senhor, quem sou eu? Moisés estava pronto porque ele tinha se esvaziado de si, havia espaço para Deus agir. E aí, aquele espaço que Deus tinha na vida dele, poderia ser preenchido com algo maior, com a maior das virtudes, que é a mansidão. E a Bíblia fala que não existe o homem mais manso na terra do que Moisés. E aí ele volta para o Egito, enviado como um apóstolo do Senhor, que ouve a Deus. Mas por ser pesado de língua, ele fala o seguinte, Deus, manda alguém falar no meu lugar, eu não quero falar, não quero aparecer, eu quero ficar nos bastidores. O cara foi libertar a nação, ele não quer aparecer. Gente, sabe o que ele está fazendo aqui? Quem que recebeu uma missão, como Moisés recebeu, colocaria alguém para falar no lugar dele. Sabe por quê? Porque ele não estava em busca de glória, ele não queria aparecer. Quando fala que ele deixou alguém falar por si, ele está dizendo que alguém ia receber o crédito. E ele ia ficar só no bastidor. Ser manso é não querer aparecer. É entender isso. Nós temos outros exemplos, mas por causa do tempo não vou citar. Não vou gastar, mas Davi foi um exemplo de homem manso. Expressou com lágrimas sua mansidão. Quando pecou, quando errou, quando o seu filho se revoltou e tomou o trono dele. Foi acusado injustamente nessa época, e mesmo assim, silencioso. Os mansos que herdam e vencem. Estevão, homem de Deus, usado para pregar a salvação. Curou pessoas. Trouxe solução para problemas de muitos, a paz de muitos. Mas por pregar o evangelho foi apedrejado. E enquanto era apedrejado, ele dizia, Senhor, não os imputes a esses homens e os seus pecados.
O perdão só é cultivado por um fertilizante, amado, chamado mansidão. Se te ofenderam, se fizeram algo contra você, se jogaram pedras contra você, somente sendo manso, tendo a mansidão, para você não querer revidar, para você não querer justiça própria. Sem o fertilizante da mansidão, o perdão não se firma. A mansidão nutre o perdão. Por quê? Porque o manso, ele sabe que ele não vai herdar a terra sozinho. Eu vou herdar a terra com aquele que o Senhor colocou como meu irmão. Estevão ali estava perdoando o próprio Paulo, que viu tudo acontecer, ainda era Saulo, não era Paulo. E aquela sementinha ali do perdão ali fez com que Paulo se tornasse um pregador do evangelho. E o maior exemplo de todos é Jesus. A Bíblia diz que ele era Deus, se fez homem. Jesus, o Filho de Deus. Jesus da terra, mas uma simples declaração dele podia vir um exército de anjos e tirar ele da cruz. Ele podia fazer qualquer coisa, tinha todo o poder no céu e na terra. Mas a Bíblia diz que como ovelha muda, ele foi para o matadouro, ele se calou, ficou quieto, injustiçado, não se defendeu, não reclamou, não buscou os seus direitos, não denunciou as falsas acusações contra ele, mas ele sabia da importância da sua missão, porque isso é mansidão. Mansidão. Jesus nunca se exasperou com os seus discípulos, nunca cobrou acima do que as pessoas poderiam dar, porque ele era manso. Mansidão, então, amados, não é uma qualidade natural. O que é mansidão? Ela não é uma qualidade natural. Não é algo que você traz de berço. Sabe aquela pessoa que você fala assim, ah, fulano é tranquilo, ele é manso. Não é desse manso que a Bíblia está falando. Não é disso. Não é algo natural, não é algo do berço. Fosse por isso, a gente não podia esperar que todo cristão fosse manso. Porque era uma característica. Alguns são, outros não. Mas Jesus está dizendo que todos nós devemos ser mansos. Mansidão é um valor que é produzido pelo Espírito. É uma marca, é uma característica que vai além da capacidade humana. Mansidão não é indolência. A indolência é a ausência de dor, não é isso. Mansidão não é uma conduta frouxa, sem ardor, sem pegada. Não é o cara sem raça. Não é o time do Operário jogando ultimamente. Parece que o cara está morrendo em campo. Não se esforça, dá um carrinho. Não é fraqueza. Mansidão não é gentileza sem propósito. A pessoa é gentil. Mas não é gentileza sem propósito. Não é essa fraqueza. Não é simplesmente falar educadamente. Isso não é mansidão que a Bíblia fala. Mansidão é uma virtude, é uma autoridade, é uma força. Mansidão é um poder. Porque o manso, ele demonstra convicção, ele tem certeza daquilo que está fazendo, porque ele sabe que tem um propósito. E a certeza implantada no coração daquele que é manso, se necessário for, ele vai morrer por aquela causa. O manso não se muda nas suas convicções. Quando ele vê o perverso triunfando e ele fazendo o que é certo e só levando na cabeça, porque ele sabe que o manso é que herda e não o perverso. Tem gente aqui nessa terra que tem conquistado muito, mas na eternidade, falamos esses dias isso, na eternidade vai sofrer. Tem gente que está sofrendo aqui, mas um dia na eternidade vai colher. Os mártires foram mansos. O ímpio pode triunfar, mas não herda. Mas o manso, ele às vezes não triunfa em alguns momentos, mas certamente ele vai herdar. O manso tem percepção espiritual. O manso, ele tem algumas características. Ele não exige nada para si. Ele não busca os seus interesses, mas busca o interesse do seu Senhor. O manso, ele luta por aquilo que leva o reino a ganhar. Ele luta, ele torna-se valente, um bravo, pelo seu Senhor, não por si. Ah, vai precisar empunhar a espada, é pelo Senhor. Não por mim, não para minha defesa. O manso não se justifica, porque ele conhece a si mesmo. Ah, as pessoas falam de você. Imagina se eles soubessem tudo ainda, iam falar muito mais. O manso pensa assim. O manso não tem pena de si. O manso não se preocupa, tem tanta coisa que eu escrevi aqui.
Os mansos não se preocupam com o que os outros falam, porque eles sabem que não possuem direito algum. Estão falando mal de você, deixe que falem. O manso não pensa em dar o troco. Jesus, quando foi acusado, ele não buscou, não advogou a sua causa, mas fez um silêncio profundo. É o mais alto nível de mansidão isso. O manso é acessível. O manso está disposto a aprender, a crescer com os outros. O manso é aquele que aprendeu a entregar tudo nas mãos de Deus. Deus está aqui, faz a tua obra. Está aqui minha vida, está aqui minha família, está aqui meu trabalho. Sabe por que ele faz essa entrega? Porque ele é ousado em confiar. Ele é ousado em depender de Deus. Que Deus vai transformar a situação e não você vai transformar com as suas forças. O manso tem fome e sede de Deus. O manso é aquele que herda a terra. Manso desfruta. O manso cuida daquilo que ele tem. Tem gratidão no seu coração, porque ele sabe que aquilo que ele tem foi Deus que deu. Então, se a sua família foi Deus que deu, seja grato. A tua vida foi Deus que deu, seja grata. A sua família, seus filhos, seus amigos, sua profissão, sua casa, seu carro é velhinho, mas é seu, e daí? Eu digo no meu, é velho, mas está pago. E aí? Glória a Deus. É grato, é Deus que deu. Se foi Deus que deu, receba com alegria. Isso é praticar mansidão a cada momento. A Bíblia fala de um pai que tinha 2 filhos, e um dia esse filho um filho mais novo pediu ao pai a herança antecipada. E o pai fala, mas por que você quer? Você já desfruta dela, você já tem ela. Sabe, amados, não reconhecer que Deus já está nos dando a herança, já nos deu a herança. É a mesma coisa que desprezar. Deus já te deu vida, Deus já deu abundância a você. Para encerrar, eu quero falar sobre 4 níveis da mansidão. Existem 4 níveis que você tem que desenvolver na sua vida para praticar a mansidão. Para você sair daqui hoje com algo prático. Primeiro nível da mansidão é quando reconhecemos os nossos erros, nossos fracassos e nossas misérias. É quando você reconhece que é pobre de espírito. Que a gente se aproxima de Deus e declara a Ele toda essa verdade sobre nós. Tudo que a gente sabe a nosso respeito, que é contrário à vontade de Deus, você diz, Deus, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou isso aqui. Isso é feito em profundo quebrantamento. Aí há choro, que é a segunda bem-aventurança. Quando você lamenta por aquilo que você é, que você se tornou. Esse é o primeiro nível da mansidão, quando nós reconhecemos nossos erros, nossas falhas e choramos diante de Deus. O segundo nível é quando nós reconhecemos nossos erros e nossas falhas e confessamos diante dos outros, diante dos nossos irmãos. Não somente diante de Deus, mas diante de alguém, do nosso semelhante. Imagine você sendo totalmente transparente a todas as pessoas. Imagine você declarando para as pessoas aquilo que se passa no mais profundo da sua alma. Mas esse é o nível mais alto de mansidão. Quando a gente não se poupa aos olhos dos outros. Quando deixamos de ser estranhos aos outros. E aí eu vou dizer para você, não saia confessando para todo mundo agora. Mas você ter um confidente, ter um amigo, um irmão mais experiente, que você possa abrir seu coração. Por isso que a Bíblia fala, se confessar os nossos pecados uns aos outros. É onde você se expõe e você está totalmente transparente, desnudo. Onde você pode falar teus sentimentos, tua dor, teus pecados. Isso é mansidão. Agora o terceiro nível é quando outra pessoa declara toda a podridão que existe em nós. E nos expõe de maneira vergonhosa diante dos outros e até de nós mesmos. Porque uma coisa é eu falar, Deus, eu sou pecador, eu sou corrupto, eu sou falho, eu peco, eu erro. Agora o outro cara, a pessoa vem dizer, você é pecador, chegar para mim, Jonathan, você fez isso, você é aquilo, você é aquele outro. Ah, eu posso falar mal de mim, mas dos outros que não venham falar. É que nem filho da gente, né? A gente fala mal deles, mas ninguém fala mal do meu filho. E aí alguém vem falar um monte de você, e você baixa a cabeça, curva ela. E aí você pensa assim, se ele soubesse mais coisas,
sem revidar, sem explicar. Um silêncio manso, aprovador. Sem expressar gesto de defesa, sem, não é isso, deixa que falem, que nem dizia aquela música lá do Jairzinho. Deixa que falem. Isso só ocorre quando nós estamos preparados para permitir que outros digam de nós aquilo que a gente reconhece, né, mas que a gente não aceita que os outros fazem. E o quarto nível de mansidão, amados, é o mais difícil. É quando alguém mentindo aí. Antes era verdade, o cara está falando um monte de coisa, você não gosta, mas é verdade, você sabe que é verdade. Mas o problema é quando alguém mente e diz todo mal contra você, e aí a gente é afligido, castigado, a gente sofre perda material, perda emocional, perda espiritual, perda familiar, talvez até a própria vida, por causa de uma mentira. E a gente fica calado, que nem Estevão fez. E aí a gente compreende porque Jesus, assentado à direita do Pai, na visão que Estevão tem, recebe a ele. Isso aqui é mansidão pura, genuína, é manifestação de mais alto nível que Deus quer que eu e você alcance. Ser manso quando todo mundo fala, ou quando alguém fala mal de você, e aquilo é injusto, aquilo não é certo, aquilo é mentira, aquilo é injúria, aquilo é calúnia, mas você fica firme, porque você sabe que você herda a terra, a herança é tua, não importa o que digam os homens, importa o que Deus fala sobre você. Amém? Hoje nós iremos celebrar a ceia do Senhor. E a ceia do Senhor fala disso. De participar dela, reconhecendo em primeiro lugar os seus pecados. Reconhecendo quem você é. Eu reconheço os meus pecados. Reconheço minhas falhas. Reconheço aquilo que tenho feito. Todos nós temos pecados aqui. É reconhecer que Jesus na cruz pagou o preço. Eu não sou merecedor. Você não é merecedor. Paulo, quando ensina a carta aos Coríntios, ele fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma desse pão e beba desse cálice. Ele está dizendo: examine-se. Isso vai se examinar. E aí você vai encontrar cada coisa, né? Ixi, eu não posso. Porque eu já fiz isso, faço aquilo, penso isso. Só que quando ele fala assim: você examine-se e coma. Por quê? Porque você vê o teu estado que você está. Você reconhece que é pobre, necessitado de espírito. Você chora e lamenta e reconhece: Deus, eu preciso mudar, eu se arrependo. Arrependimento. E aí, em mansidão, você baixa a tua cabeça e diz: Pai, eu preciso da tua ajuda. É só o Senhor em mim. Eu não tenho força. Eu não tenho nem capacidade. Eu não tenho merecimento algum. Mas a Bíblia fala sobre graça. Favor imerecido. Favor imerecido de Deus. Jesus pagou um preço por você. Ele sabe que você não tinha capacidade. Nós estamos num processo. E ele fala assim: examinou, viu, você me reconhece como Senhor e Salvador. Você entende que eu fiz isso por você? Amém, Jesus? Sim, Senhor. Então coma e beba. Coma desse pão, beba desse cálice. A mensagem, mas da bem-aventurança não é para qualquer um. A mensagem das bem-aventuranças é para aqueles cristãos maduros. É aqueles que subiram a montanha. Não é para os caras que ficaram, a multidão que ficou no pé lá. A multidão que queria a bênção do trabalho. A multidão que queria a bênção de uma cura. A multidão que estava satisfeita se fosse liberta de algum vício, de alguma fraqueza. A multidão que queria só simplesmente que o casamento dela melhorasse. Deus te dá isso. Mas discípulo, ele quer ficar perto. Ele quer se parecer com o seu mestre. Sobe a montanha. E de repente essas coisas que você luta vão ficando para trás. Deus te dá. Deus disse que Ele vai acrescentar todas as coisas. Se eu buscar o reino dEle. Ele vai acrescentar isso à sua vida. Havia uma multidão no vale, mas somente os discípulos subiram o monte. A multidão ficou lá embaixo. Somente os discípulos receberam essa ministração de Jesus. E quando Jesus dá esse alimento, esse ensino para eles, eles começaram a ser agentes transformadores. Através do exemplo.
Não simplesmente da imposição, porque alguém colocou a mão na tua cabeça e aí você simplesmente saiu aí com uma varinha mágica e a sua vida foi mudada. Não, foi por princípios aprendidos e praticados. A palavra de Deus diz em 2 Timóteo 2,12 que se perseverarmos com Ele também reinaremos. O mundo não entende os filhos de Deus, o reino de Deus. Porque os filhos do reino pensam como o Rei Jesus. E Deus quer que você permita que Jesus, aquele que te ama por completo, completamente, Ele venha te possuir por inteiro. E venha te levar a herdar a terra. Hoje e para sempre. Amém?